Olá, meu nome é Soraya Carilo, eu sou diretora adjunta da OAB Franca e hoje nós estamos aqui para bater um papo, conversar um pouquinho com a doutora Letícia Antinori, que é a coordenadora da Comissão de Direito Penal de Franca. Vamos lá, Letícia, tudo bem? Tudo bem, Soraya. Tudo bem, cumprimento a todos que também estão assistindo a nossa entrevista, o nosso bate-papo, né? É um prazer estar aqui, é um prazer conversar com você, uma profissional que eu admiro muito. E vamos lá, estou aberta aí para todas as perguntas. Vamos lá, então. Letícia, me fala uma coisa, por que o direito? Então, eu até conversei esses dias com o meu pai, né, que eu sempre fui muito falante. Desde pequenininha eu era falante e eu era brigona. Então, quando eu era criança, eu fiz até uma greve com a minha mãe que eu não queria lavar a louça mais. E eu era sempre assim, sabe, a justiceira, né? Então, eu acho que não tinha uma profissão melhor para eu encaixar mesmo que não fosse o direito. Então, desde pequena eu sempre quis, eu falava que eu queria ser juíza desde pequenininha, sabe? Então, quando foi a época de vestibular, eu já não tive nenhuma dúvida de que o direito seria realmente onde eu iria me encontrar. Sim. Me fala especificamente, por que o direito penal? Então, o direito penal é outra paixão, né? Também desde que eu era pequena. É uma criança curiosa, né? Que eu falava pra minha mãe, me leva na cadeia, eu quero conhecer a cadeia. E eu pedia, eu achava o máximo. Então, eu sempre gostei de ver esses casos famosos, né? Que saíam na mídia. E a investigação e reconstituição de cena do crime. Eu achava aquilo o máximo. Eu falava, gente, isso é maravilhoso, assistir filme, série. Então, eu sempre quis algo que fosse para a área criminal. Eu estudei um tempo para ser delegada de polícia, depois eu vi que não seria a minha área, mas sempre dentro do criminal. Então, eu falei, eu vou na advocacia criminal, que é onde vai ter uma adrenalina. E é o que tem, é o que eu amo mesmo. Tá. Me fala um pouco a respeito da sua trajetória nas mídias sociais. Nós sabemos que você tem um canal, doutora criminalista, Isso. né? E me fala um pouco desse trabalho, como que nasceu essa ideia, como que ele vem durante todo esse tempo, desde o começo. Então, eu tive a ideia de criar o Instagram, né, doutora criminalista, logo que eu peguei a carteirinha da OAB, porque a gente ser jovem advogado é muito difícil, né? Sim. Então, como eu não fazia nada, porque eu não tinha clientes, eu não tinha muito o que fazer, eu pensei, eu vou começar a compartilhar para ver se tá todo mundo na mesma que eu. Será que só eu que não tenho cliente? Será que só eu que não sei fazer certas coisas, né? Deixa eu começar a postar aqui para ver se tem mais alguém na mesma situação. E aí eu encontrei muita gente na mesma situação, em situações melhores, piores, né? Gente que aparecia cliente, aí depois ficava sem aparecer. Então eu, na verdade, tive essa ideia porque eu tinha muito tempo, né? Eu não tinha muito cliente, eu não tinha experiência nenhuma, então foi uma forma de me conectar com outras pessoas que poderiam me ajudar, né, de certa forma, e também de ajudar outras pessoas, porque mesmo que às vezes você tá no começo, às vezes você tá mais pra frente, alguém tá mais pra trás, e você pode ajudar a pessoa de alguma forma e tal. E assim começou e tá aí até hoje, né? Sempre essa ajuda mútua. Alguém me pede algo e às vezes quando eu preciso eu também peço. E cria uma amizade com pessoas de tudo quanto é lugar. Eu tenho amigos advogados do Mato Grosso, de Piauí, do Paraná. Então é sempre uma coisa legal para trocar experiência, né? Sim. Nós todos sabemos que a área criminal, a área penal, ela sempre foi, a sua grande maioria, praticada por homens, né? Sim. Como que você vê isso? Como que você enxerga uma mulher, né, atuante, praticante do direito penal, e como que você sente a recepção das pessoas em relação a isso? Existe, por exemplo, alguém fala, opa, peraí, mulher não, ou então está fácil? Fácil, eu acho que é uma palavra que nunca tem pra gente que é mulher, né? A gente sempre tem uma dificuldade, a gente sempre tem que trabalhar mais para mostrar que a gente também é competente, então sempre tem que ser mais do que um homem. O homem, ele vai lá, faz seu trabalho, pronto, ninguém fala nada. Agora a gente sempre tem que estar ali ensaiada, né? Nunca é uma coisa que você pode
ficar muito espontânea e tudo mais. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema direto de ser desrespeitada diretamente. Mas por ser uma profissão majoritariamente de homens, já passei por algumas situações de você perceber que se fosse um homem ali não seria tratado daquela forma. Sim. Então, de você estar em delegacia, te chamarem, vamos ali tomar uma água, isso. E será que se fosse um homem ele ia estar convidando para ir tomar uma água com ele, tomar um café? Não ia estar convidando, né? Então, algumas situações, assim, você percebe que tem alguns tipos de comentário que não haveria se fossem homens. Então, eu sempre fui uma pessoa que quem me conhece pouco tempo já fala, nossa, você é super engraçada, isso porque eu sou de conversar com todo mundo, eu sou muito espontânea e tal, e eu percebi que eu tive que mudar esse meu jeito enquanto eu tô trabalhando. Então, às vezes você me vê trabalhando e fala, nossa, que menina metida, mas eu fecho a cara e eu não dou sorrisinho pra ninguém e eu viro outra pessoa, porque eu percebi que se às vezes eu ficasse, não sei o que, de sorrisinho e tal, a pessoa poderia interpretar de outra forma. Nossa, ela tá mó de sorrisinho comigo, isso, aquilo. E pra gente que é mulher, infelizmente, a gente tem que vestir uma máscara, né? Agora é a Letícia advogada, e aí fecha a cara e não dá muita moral, digamos assim, pra ninguém, e mais ou menos isso. Então, as dificuldades que eu vejo são mais ou menos essas, né? A gente tem que ser um pouco mais dura para ser respeitada, né? Uma coisa que é totalmente surreal. A gente deveria ser respeitada da forma que a gente é, sim, com a roupa que a gente tá. Então, tem algumas dificuldades mais ou menos desse tipo, de roupas também, às vezes para ir em penitenciário e tudo mais. Pode estar o calor que for, mesmo que seja uma saia até o joelho, eu prefiro colocar uma calça, porque eu sei que só vai ter homem e que eu não vou me sentir confortável, né? Sim. Então, tem sempre esse tipo de situação. E como é ser coordenadora da Comissão do Direito Penal de Franca? A comissão foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, né? Quando eu recebi o convite do Dr. Assir, eu fiquei chocada, porque eu mesma falava, não, eu não sirvo para ser coordenadora de comissão, porque eu não sirvo para isso e tal. E quando aconteceu, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso nas mãos agora? Como que eu lido, né? E foi muito bom, excelente. Infelizmente, a pandemia acabou atrapalhando alguns planos que a gente tinha, mas é muito bom se conectar com outros profissionais e ver a dor mesmo dos outros, né? De tipo, nossa, tá acontecendo isso, aí o outro fala, não, nossa, comigo também. E chamar alguém para dar uma palestra, e você vê a atuação de outros profissionais dentro do criminal, né? Delegados, juízes, promotores e tudo mais, você vê, assim, o outro lado, às vezes, da história, sim, né? Então, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Conheci muita gente por conta da comissão e, nossa, eu cresci muito, eu acho, nesse tempo que aconteceu isso tudo da comissão. Foi muito bom para conhecer pessoas e para melhorar profissionalmente mesmo. Sim, com certeza. Essa opção de atuação no direito penal, como que a sua família viu isso? Ela já abraçou desde o início? Houve uma certa resistência? Como que foi isso? Então, o meu pai, ele abraçou totalmente. Ele entra em tudo que eu vou fazer, né? E a minha mãe, né? Você já viu. Então, eu comecei a ficar mais com receio por conta da minha mãe. Porque ela ficava assim, nossa, mas... toma cuidado, nossa, mas você tá sozinha no escritório, tranca a porta, nossa. Quando na verdade é tudo uma superstição, né? O criminal não é perigoso assim, a gente sabendo trabalhar com honestidade, com transparência, não tem perigo, mas muita gente, tio, avó e tal, e nossa, mas você trabalha sozinha, põe uma tranca a mais no escritório, nossa, mas você vai em penitenciária, mas você não tem medo? Mas como que é defender um crime tal? Então... tem esse preconceito mesmo das pessoas que não entendem muito, acabam tendo medo, né? Nossa, você não tem medo de bandido e isso e aquilo, né? E sempre rola algumas coisas assim, mas a minha mãe ficou um pouco mais receosa no começo. Sim. Letícia, eu queria te agradecer por ter vindo, né? Por ter participado desse momento, esse bate-papo que a OAB Franca está realizando. E caso você queira dizer algo para todos que estão nos assistindo, para os
os estudantes de direito, para os profissionais de direito, fique à vontade. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui hoje. O que eu tenho para dizer, eu acho que é pra gente, para quem está começando, né, agora na advocacia criminal, é que todo começo é difícil, né? Então eu acho que a gente precisa ter paciência, trabalhar sempre de uma forma honesta, transparente, né? Mas ter paciência porque os resultados vêm. Mas não vem do dia para a noite, é uma construção diária, o advogado ele tem que conseguir fazer o seu nome, né, ter o seu reconhecimento e isso é dia após dia. Então tenham paciência e se esforcem que, como se diz no fim, dá tudo certo, Com né? certeza. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui hoje. Obrigada. E espero voltar outras vezes. Com certeza.